Oi para você que está me assistindo. Esse vídeo aqui eu vou gravar falando sobre um assunto importante, que é como aprender, como melhorar sua capacidade de aprender utilizando o livro, né? Porque se você parar para pensar bem, muita crítica é feita a respeito do ensino à distância, por exemplo. Só que muitas pessoas esquecem que o ensino à distância ele sempre existiu, né? Quando as pessoas utilizavam livros para se educar, era um professor, um autor, que escreveu um livro longe dessa pessoa, botou o seu conhecimento ali nas páginas e aquele conhecimento é transportado, né? Então, esse ensino à distância, isso que eu estou fazendo com você agora, essa conversa, ela já existiu há muito tempo e surgiu ali com os livros, com a escrita, né? E, querendo ou não, a escrita ainda é a melhor forma de você acessar conteúdo, seja pela facilidade, pelo volume de conteúdos que estão escritos e não estão gravados, né? Tanto em áudio como em vídeo. E eu acho que o livro ainda é um bom recurso para você que quer aprender física, quer aprender o que você precisa para passar no vestibular. Então, eu peguei um livro, eu comecei a ler um livro, que é Como Estudar e Como Aprender, do Emílio Mari e Lopes, certo? Nesse livro, eu decidi não começar pelo começo. Por quê? Porque eu não comecei pelo capítulo 1. Porque esse livro, ele tem o intuito de forma prática, te ensinar como estudar, como aprender. Então, lá tinha um capítulo que dizia o seguinte, né? O título do capítulo era Como Tirar o Melhor Proveito de um Livro. E, bom, já que eu ia ler o livro, e lá tinha um capítulo sobre como aproveitar um livro, eu decidi começar por esse capítulo para que eu possa utilizá-lo na leitura dele próprio, entendeu? Utilizar o capítulo do livro, o conhecimento que está no livro, aplicado no livro, na leitura dele. Então, é bem interessante. Pode às vezes parecer um pouco repetitivo, né? Um pouco óbvio, mas eu acho que as coisas mais verdadeiras elas são bastante óbvias, né? E essas são as coisas mais essenciais. Então eu vou trazer aqui um breve resumo desse capítulo, né, que eu estudei, e espero que vocês gostem. Tá. Um ponto que eu gostaria de destacar a respeito desse capítulo é o fato de que ele trata do mais simples, né? Começando pelo seu material, pela forma com que você cuida do seu material, né? Você tem um livro, você tem aquele conteúdo físico, então você tem que cuidar do seu livro. Você não pode deixar ele em qualquer lugar, você não pode emprestar a qualquer pessoa que vai ser descuidada com o seu livro. Então você tem que guardá-lo no lugar correto, utilizá-lo no lugar adequado e cuidar do seu livro, né? Não rabiscar demais. Você pode riscar o seu livro, né? Fazer anotação, fazer sublinhar, marca texto, tudo mais. Porém, quando você rabisca demais um capítulo, quando você vai fazer uma releitura, aquilo pode atrapalhar, né? Então, fica meio ruim de se reutilizar o livro para fazer uma revisão, por exemplo. Então, começa por aí. Cuide do seu livro, guarde em um lugar adequado e utilize em lugares adequados. Essa questão dos lugares. Para você estudar, você tem que ter uma organização primordial, né? Você tem que estar já programado para estudar em tal lugar, tal dia, por tanto tempo. Então, e como é que você vai escolher esse lugar? Geralmente você vai escolher um lugar silencioso, um lugar que seja confortável para você estudar. O conforto com o livro, ele é difícil de você ter. Por quê? Eu gosto de estudar com livro porque eu acho que ele é mais completo, mas ele é mais difícil de lidar. Por quê? Eu vou pegar um livro aqui. Eu gosto de usar esse livro aqui. Geralmente quando eu vou dar aula de física eu uso
os conteúdos que estão nele, né, de ensino médio, o tópico de física. E vamos supor, eu boto o livro aqui na mesa, quando eu vou me debruçar para estudar, eu abaixo sobre o livro e vou anotando e vou lendo. Só que esse movimento de baixar, você acaba por muito tempo ganhando uma dorzinha no pescoço, né? O pescoço ele cansa nessa posição. Então, o ideal, às vezes, né? Você, por reflexo, você acaba pegando o livro com a mão e erguendo ele, muitas vezes, para ler. Só que acaba cansando a mão, cansa o braço, cansa a mão. Então, tem um esforço físico envolvido na leitura de um livro, né? Você tem que estar em um lugar adequado para que você não canse tanto. Tanto o cansaço muscular do pescoço, o cansaço, a fadiga dos braços. Então, assim, pegou um livro para ler, busca um lugar onde você consegue apoiar o livro a uns 45 graus de você, para que você não fique debruçado sobre ele demais e não canse os braços, né? Se ele estiver apoiado em um lugar assim para você, numa mesa que já seja adequada, um apoio que você improvise, mas se você conseguir fazer isso, vai facilitar com que você canse menos, consiga estudar por mais tempo, né? Outra coisa importante, além de você cuidar do seu livro e cuidar da organização, escolher um lugar silencioso, mas assim, às vezes não tem um lugar silencioso, mas você vai escolher o melhor lugar, certo? Eu sei que às vezes é meio complicado. Eu mesmo quando estudava pro Enem, quando eu não morava nessa casa que eu tô agora, eu tinha uma mesa pequeniníssima para estudar. A luz não era legal. A luz é uma coisa importante também, porque quando eu estudava na outra casa que eu estava, a luz ficava na altura assim, ficava na parede, não ficava no teto. Então ela não vinha de cima para baixo, ela vinha meio lateralizada, então, e de trás. Então fazia uma sombra em cima do papel. Isso não é interessante. Acaba atrapalhando, acaba que você tem que forçar muito a vista, forçar muito a visão. E isso vai com o tempo atrapalhando, cansando sua cabeça, né? O seu físico também. Tá. Sobre a leitura, né? Quando você pega um livro para ler, o ideal, que é retratado nesse capítulo desse livro, e que eu concordo, eu achei uma abordagem bem interessante, você lê pelo menos 2 vezes aquele texto, né? Não o livro inteiro, né? Você vai acabar lendo um livro inteiro 2 vezes se você ler cada capítulo 2 vezes, né? Mas se você precisa estudar algum determinado assunto e aquele assunto está dentro daquele livro, você pega aquela parte daquele assunto, lê uma vez, buscando entender e absorver tudo. A segunda vez, você lê e vai marcando o que você entendeu. Ou melhor, marcando o que é o central. O que você entendeu que é o central da ideia. Por exemplo, hoje eu fui dar uma aula sobre trabalho de uma força e lá tem aquela fórmula de trabalho, né? Trabalho é igual a força vezes a distância percorrida, né? A variação da distância e vezes o cosseno do ângulo, certo? Aí depois tem trabalho de uma força-peso, aí vai dar outra fórmula. Aí vem trabalho em situações específicas, que é quando o ângulo ali gerado é 0. Aí trabalho quando a força é contrária ao movimento, vai ser tal fórmula. Isso, veja, todas essas ramificações que eu falei, né? Trabalho com a força ao contrário do movimento, quando o ângulo é 0, quando é trabalho da força-peso, não sei o que. Tudo isso são variações dessa mesma fórmula. Então tem uma teoria central, tem uma ideia central que se condensa na fórmula principal e temos os braços, temos os acessórios, que são as aplicações variadas que aquele conhecimento vai ter.
Então, em todo livro vai ter uma ideia central, a ideia que o autor tá fazendo, a trilha que ele está seguindo, e vão ter os conhecimentos ali periféricos que ele vai adicionando. E se você domina esse corpo central, você consegue já ganhar um poder, né, uma inteligência muito, muito grande a respeito daquele tema, né? Então, é aquela coisa, o básico, ele sustenta tudo. Então, você dominando aquele básico, você lembrar desses acessórios, ou você chegar no caminho lógico desses acessórios, é muito mais fácil, certo? Então, tem esse ponto também dos acessórios, né? Do caminho do central, marcar essa ideia central. E também tem você marcar o que você não entendeu. Isso é importante. Por quê? Você está lendo o texto, ele vai te jogar várias ideias, várias teorias, várias coisas, e você não entendeu. Aí, geralmente, quando você não entende uma coisa, você esquece, né? Não entra para o seu resumo, não entra para isso, né? Você deixa para lá, você esquece. Mas quando você marca, você diz, ó, isso aqui eu não entendi, vou procurar entender, certo? Então, marca o que você não entendeu e você vai pesquisar para entender, e também marca o que você precisa revisar ou que você não concorda. Às vezes tem um texto que está falando alguma coisa sobre opinião, ou fatos que não são necessariamente são discutíveis, não são verdades claras e plenas, são coisas que são discutíveis, tem pontos de vista e tal. Então, eu não concordei com isso aqui, você bota ali do lado, relê, vê se realmente você não concordou, ou se você não entendeu, ou se você não entendeu. Assim, não é que você está lendo algo que você não conhece, é que você viu algo que você conhece, mas não entendeu o que o autor falou, sabe? Então, é diferente de você ler e não entender, porque não conhece. Termos que você não conhece, sei lá, se eu vou falar de uma coisa muito específica da física, vou dar uma aula, vou escrever um texto, eu boto vários termos, aí o professor colocou esse termo aqui, eu não conheço esse aqui, você sublinha, dá um sinalzinho ali, bota dois tracinhos, diferencia do que é central, né? O central você marca uma linha só, sublinha uma vez só. No que você não entendeu, você coloca duas linhas. E naquele que você quer dar uma revisada, só para conferir se você discordou ou não entendeu, aí você marca, faz uma linha na vertical do lado, você bota outra cor de caneta, enfim, você pode inventar a forma que você quiser. Eu acho que deu para sintetizar um pouco do que foi ler esse capítulo, né? Tem o texto também que eu vou deixar no canal do WhatsApp. Se você quiser participar do canal do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você entra lá, tem os textos e áudios que eu vou colocando ao longo da semana, sobre assuntos de estudo, como melhorar a sua rotina de estudo, como ser mais produtivo nos estudos, como deixar de ser burro e como aprender física de verdade, certo? Então, se você quiser entrar no canal do WhatsApp, é de graça, clica no link que está na descrição e você vai entrar tranquilamente. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você não entendeu alguma coisa, você volta. Se você quiser anotar, você anota, para deixar registrado, e tenta aplicar isso na sua rotina de estudos e ver se melhora. Se melhorar, você vem aqui e diz, bota nos comentários, foi legal, gostei e tal. Se eu te ajudei, dá um like aqui e tchau.